Estimados irmãos e irmãs, muito bom dia para todos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos neste momento para abrirmos juntos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e eu vou pedir para que os irmãos possam abrir comigo no versículo 13. Está ali indicado 16 ao 26, contudo vamos ler do 13 ao 26, pois iremos introduzir a mensagem já com estes versículos 13 até o 15, e depois na sequência do 16 ao 26. Portanto, Gálatas capítulo 5, versículo 13, está escrito assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá bom até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Com base neste texto, nós vamos refletir acerca deste tema que está aqui proposto, vivendo e andando no Espírito, e não vivendo na carne. Note, meus irmãos, que a influência dos falsos mestres das igrejas gentílicas, nesta região da Galácia, como vemos no capítulo 1, versículo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, havia ali uma espécie de influência contrária à doutrina apostólica, ao ensino paulino, que o apóstolo Paulo transmitiu nas igrejas da Galácia do Sul. E parece-me que havia lá missionários rivais que estavam a tentar remover os princípios da salvação pela graça somente, mediante a fé em Cristo somente. E esses falsos mestres trouxeram grande confusão acerca dos limites da liberdade cristã. Quais são os limites da nossa liberdade em Cristo? E nesta secção da carta aos Gálatas, Paulo explica que em Cristo Jesus nós somos livres. Livres para amar e livres para servir uns aos outros, mas nós não somos livres para devorarmos os irmãos, devorarmos uns aos outros, ou consumirmos ou destruirmos uns aos outros como se fôssemos animais selvagens. E aqui ele está usando uma imagem de fundo de animais que se devoram e se destroem. Nós fomos salvos e fomos libertos pela obra do Senhor Jesus Cristo para vivermos em santidade, para, de fato, cumprirmos
O grande alvo da salvação, porque esta é a vontade de Deus para convosco, como diz o apóstolo Paulo também, numa outra carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Ou seja, fomos libertados do poder do pecado para vivermos em Cristo, em amor uns para com os outros. E não para vivermos na prática deliberada de atos carnais impulsionados pela natureza pecaminosa, caída, como Paulo diz em outra carta, na carta aos Efésios, a partir do velho homem adâmico, essa herança pecaminosa que afetou a toda a humanidade. O principal alvo do Espírito Santo é aplicar, portanto, o Evangelho em nós, os frutos do Evangelho. É ele que aplica a obra da salvação. O Pai elaborou este plano eterno, o Filho executou objetivamente na história, e o Espírito Santo agora, subjetivamente, em nós, pela pregação, pelos meios de graça, oração, leitura da Bíblia, esses meios maravilhosos, Deus agora aplica em nós a obra da salvação, operando em nós essa tão grande santificação. Uma vez somos salvos, depois, na sequência, estamos num processo contínuo de santificação. Portanto, quando nós cremos em Cristo, a Bíblia ensina isso, sabemos pela Escritura, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E Paulo, antes de escrever aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, ele vai dizer isto claramente para os crentes da Galácia, daquelas igrejas na Galácia, no capítulo 3, versículo 2, ele até faz a pergunta: quero apenas saber isso de vós, recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, o Espírito Santo, ele passou a habitar em nós no momento da fé salvadora, quando você confiou de coração em Cristo Jesus, Deus mesmo, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Note que no capítulo 4, versículo 29, ele fala de nascidos segundo o Espírito, essa linguagem de novo nascimento. No capítulo 4, verso 29, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ele fala de nascer segundo o Espírito, esse renascimento espiritual que Jesus, em João capítulo 3, destaca o novo nascimento, o nascer do Espírito. É o Espírito Santo de Deus, para além disso, que nos dá a certeza da salvação. No capítulo 4, versículo 6, da carta aos Gálatas, destaca isto mesmo. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo que habita em nós, é ele que causa e provoca em nós essa consciência, essa certeza interna, interior, de que de fato somos filhos de Deus e podemos dizer Abba, Pai, literalmente. É o Espírito Santo que nos capacita também a vivermos a vontade de Deus. Isto vai ser dito claramente aqui no capítulo 5, versículos 16, 18 e 25, sobre andar no Espírito, viver no Espírito, e quem anda no Espírito não satisfaz as obras da carne. E, basicamente, é o Espírito Santo de Deus que realiza tudo aquilo que eu vou destacar aqui nesta manhã, o fruto do Espírito. Mas antes de entrar no fruto do Espírito, vamos verificar aqui como é a vida de quem anda na carne. Porque Paulo discute, vamos pensar assim, ele discute o fruto do Espírito na sua epístola e ele começa a sua discussão desta maneira. Vamos lá ver o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Este é um mandato divino. Aqui está um imperativo. Como cristãos, nós somos chamados a vivermos e a andarmos no Espírito. Ele está destacando aqui o andai no Espírito. E ele continua. Versículo 16 até o 18, ele continua, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, Paulo aqui oferece um contraste entre a carne e o Espírito. Então, ele está estabelecendo aqui um forte
contraste aqui, um conflito entre a carne e o espírito. A alternativa, portanto, para a vida sob a lei, debaixo da lei, não é uma vida de manifestações carnais sem restrição, porque ele no capítulo 3 fala que estamos livres da maldição da lei, estamos livres da condenação da lei, estamos livres da lei, e alguém pode concluir, opa, eu estou livre da lei? Então a lei diz, não matarás. Então agora eu posso matar, não é? Estou livre da lei. E ele vai na sequência dizer, não, uma coisa é estar livre da economia da lei. Outra coisa é estar em Cristo, que lhe leva a obedecer de facto os preceitos de Deus que estão na lei. Uma obra que só o Espírito Santo pode realizar. A lei não tem força para mudar o coração do pecador. É como um termômetro. O termômetro vai dizer como é que está o meu estado, se eu estou com febre ou não. Mas o termômetro não é um remédio para solucionar o problema da febre. Ele só diz como está. Então a lei só mostra para nós o nosso estado espiritual, mas não pode resolver o nosso problema. Só o Espírito Santo de Deus pode nos levar à obediência a Deus. Portanto, o que Paulo vai trabalhar aqui, inspirado pelo Espírito Santo no capítulo 5, é dizer que o fato de que eu estou livre em Cristo Jesus e não estou debaixo mais da condenação da lei, não estou debaixo mais da lei como tutora nessa economia mosaica, nesta antiga aliança, estou agora na nova aliança em Cristo, o fato dele dizer essas coisas não significa que agora eu tenho uma vida sem nenhuma restrição divina, sem nenhuma regra. E ele vai mostrar que, de fato, existem princípios e valores e uma ética na nova aliança. Esta vida, entretanto, é marcada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que não só realiza uma mudança em nós, como nos habilita e capacita para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, como está no versículo 18, podem exibir o amor, portanto, que é o supremo objetivo de todos os mandamentos de Deus. Como ele vai destacar aqui, o resumo da lei é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele destaca aqui essa questão relacional, fundamentalmente, e ele vai repetir isso também em Romanos capítulo 8, versículo 4, Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 10. Mas vamos observar aqui esse contraste, carne e espírito. Essa palavra no grego, sarx, e hoje foi citado aqui na escola dominical, 1 Coríntios capítulo 3, e sarkinos, que aparece lá, sarkikos, aparece no capítulo 7 da carta aos Romanos. Sarx aqui, carne, é uma palavra traduzida de um modo específico, carne. Sarx é traduzido como carne aqui, e pneuma como espírito. Há uma outra palavra grega que é soma, da onde vem a ideia de corpo, geralmente traduzido como corpo. E ela funciona, às vezes, essa ideia de soma, corpo, como sinônimo de sarx, ou seja, carne. Às vezes falamos corpo, às vezes falamos carne, literalmente desta forma. E às vezes o vocabulário sarx refere-se apenas, então, à natureza física do nosso corpo. Contudo, meus irmãos, neste contexto, e na Bíblia de um modo geral, quando nós temos um contraste entre sarx e pneuma, ou seja, entre carne e espírito, o foco aqui de sarx, carne, não é soma, não é corpo simplesmente, a nossa composição física simplesmente. Fala, na verdade, dessa natureza pecaminosa, corrupta, do nosso estado pós-queda, pós-lapso, pós a queda do homem no pecado. O nosso lado, portanto, caído. E, noutra ocasião, o próprio Senhor Jesus disse isso em João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Naquele contexto, ele não estava a sugerir que Nicodemos tinha que deixar de ser humano ao nascer de novo. Então, ele continuava a ter soma. Mas agora, ele tinha um renascimento espiritual que lhe daria vida espiritual. Ou seja, a questão pecaminosa, quando nós falamos sarx na Bíblia, carne, em Romanos capítulo 7, aqui também, se refere a esta natureza rebelde do homem após a queda. Essa iniquidade que entrou na natureza humana, também chamada de pecado original, que vem passando de geração após geração, todos nascemos assim. Certamente, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe
como disse Davi no Salmo 51. Portanto, quando Jesus disse o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele não estava a falar aqui sobre o nosso corpo físico, e sim sobre a nossa natureza caída, que inclui não apenas o nosso corpo, porque o corpo também foi afetado pelo pecado, mas inclui a nossa mente, nossa vontade, nosso coração. Portanto, aquilo que na teologia é chamado de depravação radical é que tudo no ser humano foi afetado pela queda. Seu corpo foi afetado pela queda. Agora morremos, ficamos doentes. Nosso intelecto foi afetado pela queda. Nossa alma, portanto, a parte emocional do homem foi afetada pela queda. A nossa linguagem foi afetada pela queda. Tudo no ser humano foi afetado pela queda. Então, total aqui está a falar da totalidade do ser humano, portanto, nem tanto da profundidade. Isso significa que eu posso ser pior do que eu já sou, o irmão pode ser pior do que é. Então você não é tão mal quanto poderia ser, você pode ser ainda pior, mas pela graça de Deus ele restringe esse mal em nós. Deus é tão bom que nos protege de nós mesmos. Alguns chegam ao nível do Hitler, mas nem todos chegarão lá. Mas não há dúvida nenhuma que tudo em nós foi afetado pelo pecado. Portanto, quando encontramos a palavra sarx no Novo Testamento, carne, como nós podemos, por exemplo, saber que ela está se referindo à nossa natureza caída, ou às nossas, portanto, capacidades físicas? Como saber se ela está falando do corpo ou está falando da natureza caída? Em geral, quando encontramos ela numa discussão entre carne e espírito, este contraste estabelece o significado para nós e nos auxilia, literalmente, portanto, a diferença entre a natureza corrupta, caída, e o novo homem, então, regenerado, o homem espiritual. E eu entendo que este é, evidentemente, o sentido que encontramos aqui em Gálatas, capítulo 5. Então, antes, vamos pensar aqui um pouco nesse fruto podre, não é? Antes de falar do fruto do Espírito, o fruto podre, as obras da carne. Antes de Paulo explicar o que significa ser guiado pelo Espírito, e de detalhar o fruto do Espírito, que vemos no versículo 22, ele mostra aqui para nós o que o fruto do Espírito não é, o que o Espírito não gera. Então vamos ler os versículos 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A expressão aqui, coisas semelhantes a estas, indica para nós que esta lista de vícios, ela não é, portanto, exaustiva. Ela é uma lista parcial, representativa de pecados, de obras da carne. Ela não é exaustiva. E coisas semelhantes a mais pecados. Ele está dando aqui uma lista, e nós encontramos essas listas de obras da carne, listas de virtudes, em Paulo e em outras passagens também. Mas nesta lista, nós vemos aqui algumas coisas que eu já ouvi alguém dizer uma vez: o diabo me fez fazer isto. Isto foi o diabo em mim, pastor. Ah, então a culpa não é sua. É do diabo. No dia do juízo final, Deus vai chamá-lo e vai dizer: pobre vítima do diabo. E vai chamar o diabo: você fez aquilo com ele, como ousaste a incutir inveja nele, ou a incutir, quer dizer, obras da carne são obras que os homens praticam. As obras do diabo, a Bíblia fala quais são: matar, enganar, destruir. Ele é homicida desde o princípio, mas adultério não é uma obra do diabo, é diabólica, mas é uma obra que seres humanos praticam. Os anjos não têm esse problema, não praticam isso, não são casados sequer. Então note que nós estamos a lidar com obras carnais que pecadores, nós praticamos e não devemos praticar. Então essa passagem nos diz, e em termos inconfundíveis, o que é assustador. Essa passagem é assustadora. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, é o que diz o texto. Por outras palavras, aqueles cuja vida é caracterizada por esta lista de obras da carne não são pessoas salvas. É muito forte. Paulo está a dizer aqui que se estas
coisas nos definem, se constituem o nosso estilo de vida, e isso é uma clara indicação de que estamos na carne e de que não estamos no espírito. É muito forte esse texto. Indica que ainda não somos regenerados, que ainda não estamos incluídos no reino de Deus. Se é isto que nos define, que nos caracteriza, alguém pode dizer assim, bom, se alguém se embriagou uma vez, então já não tem mais salvação. Não é isto. Mas se eu sou um alcoólatra, que vivo embriagado, é difícil afirmar, aquele meu irmão é uma bênção, pena que está sempre bêbado. Não podemos dizer isto. Não podemos, aquele homem precisa de nascer de novo. Porque a sua vida é caracterizada por um vício, ele vive deliberadamente entregue ao pecado. Ele não é um santo lutando contra o pecado. Mas é alguém que vive no pecado. Na prática continuada, deliberada e rebelde no pecado. Não podemos afirmar que pessoas assim são crentes. Não podemos insultar a obra do Espírito Santo, que muda as pessoas. Há um antes e há um depois da salvação na nossa vida. Temos outras listas, depois irmãos podem acrescentar mais alguns pecados, se quiserem. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 11. Mas aqui já temos o suficiente. Isto contradiz o Evangelho, quando afirmamos que alguém que vive no pecado é uma pessoa de Deus salva, uma pessoa regenerada. É aquilo que chamamos de graça barata. O que é a graça barata? A graça barata afirma que as pessoas podem ser regeneradas por Jesus e salvas sem nunca evidenciar isso na sua vida. Ou seja, não há nenhuma distinção entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Não há nada, é só mesmo que ele pronunciou que Jesus é o Salvador dele. Mas a sua vida, a sua rotina, tudo é a mesma coisa do que os ímpios. Essa doutrina é chamada de graça barata por Bonhoeffer, na sua obra sobre ética. E, na verdade, na teologia clássica, nós chamamos essas pessoas que ensinam isso, da livre graça, da graça barata, dos antinomianos. Antinomos é anti-lei, contra a lei. E parece-me, e é interessante que os antinomianos, precisam, eu entendo, ler este texto de Gálatas aqui, capítulo 5. Não dá para negar isto. A fim de perceberem, portanto, a advertência aqui do apóstolo Paulo. Se esses pecados, ou pecados semelhantes a estes, são a prática regular de uma pessoa, deliberada, impenitente, ou seja, sem arrependimento, a Bíblia diz, se esta é a sua prática, que você não herdará o reino dos céus. Não há nada de subjetivo aqui. Mas isso é a sua opinião. Não, não. Nada aqui é subjetivo. Se alguém é guiado pela carne ou pelo Espírito, é algo que nós vamos ver, que pode ser distinguido objetivamente, porque ele dá uma lista de condutas dos que andam na carne e uma lista de condutas do que andam no Espírito, de modo que quem anda no Espírito, nós estamos a ver que andam, e quem anda na carne, nós estamos a ver que anda na carne. Portanto, se eu não posso dizer que algo é errado, como posso dizer que algo é certo? Se nos roubarem este princípio bíblico fundamental de poder, com a Bíblia, dizer, olha, a Bíblia diz que matar é errado, que se prostituir é errado, que a lascívia é errado, que a porfia é errado, que promover facções no meio do povo de Deus é errado. Se eu não posso afirmar pela Bíblia o que a Bíblia diz, eu também não posso afirmar as coisas boas. Se eu não posso afirmar o que é errado, eu não posso afirmar o que é certo. Então, quando as pessoas tentam negar o direito de se dizer o que é certo e errado, e sobretudo o que é errado, porque o que é certo ninguém se importa, mas não pode apontar o erro. Mas o erro não é um homem que aponta, porque quem somos nós? Nós precisamos da graça de Deus. É a palavra de Deus que diz isso. É muito objetivo. A nossa velha natureza, ela é secreta, ela é invisível. Ninguém está vendo a sua natureza pecaminosa, ela é invisível. Há um aspecto espiritual aqui. Mas as obras dessa velha natureza se manifestam visivelmente, de forma pública, de forma evidente. É verdade que alguns são habilidosos para esconder suas condutas.
mas vai aparecer. Uma hora vem a luz. E esta lista de vícios e virtudes, elas fornecem, portanto, um critério objetivo para avaliarmos, portanto, a vida no espírito ou na carne. Onde há, meus irmãos, pecado, seja ele pecado sexual, seja ele egocentrismo, contendas e brigas, vidas dissolutas, como aqui aponta para glutonarias, bebedices, sob o controle de drogas ou do álcool, tanto faz, a carne está no controle. Pessoas que vivem assim estão debaixo do controle da sua natureza caída. Onde há amor, onde há harmonia, onde há alegria, perdão, onde há benignidade, essa bondade, nós vemos ali o quê? O poder do Espírito Santo. Se deixarmos num ambiente entre nós e todo mundo debaixo da influência da carne, é só problemas. Para haver harmonia, paz, amor, perdão nos relacionamentos, tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Não é uma força humana. E aqui entramos no fruto do espiritual. Note, versículos 22 ao 26. Em contraste com as obras da carne, Paulo, então, agora apresenta o fruto do Espírito. Ele quer chegar aqui. Ele vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito também, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, em contraste com os desejos da natureza pecaminosa, o fruto do Espírito é o resultado natural da nossa união com Cristo. Então, se eu estou crucificado com Cristo, fruto da nossa união com Cristo, na linguagem clássica da Reforma, se você pega, por exemplo, as institutas da religião cristã, quando Calvino comenta sobre a união com Cristo, e esta é a doutrina central das institutas, o mistério da nossa união com Cristo, em que eu passo a ser de Cristo, na união. Como é que eu sou unido a Cristo? Pela fé. A fé é o que me une a Cristo. Então, ao ser unido a Cristo, eu passo a ser de Cristo, e Cristo passa a ser meu. E quando Cristo passa a ser meu, Ele vem para a minha vida, vem com Ele todos os benefícios que Ele realizou por mim na cruz. Então eu sou crucificado com Ele, eu sou sepultado com Ele, eu ressuscito com Ele. Não tem como não mudar de vida. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a mudar as coisas. Ele começa a mexer na nossa vida e alterar tudo. Nossos conceitos, valores, práticas, nossa conduta. Ele vai mexendo na nossa vida. E se não há mudança nenhuma, é porque Ele não entrou ainda. Mas se arrependa e creia nele, que Ele entra e muda. O fato de eu dizer que não entrou ainda não significa que não há amor da parte de Deus para conosco. É que ainda não aconteceu essa mudança. Mas ela é possível no poder do Evangelho, por obra do Espírito Santo. Paulo está a admoestar aqui os crentes a não caírem, portanto, nas obras da carne, mas a manifestarem o fruto do Espírito. E isso diz-nos, então, que os cristãos precisam batalhar contra a velha vida. Isso é muito difícil, né? Então ele está dizendo o seguinte, vocês não podem manifestar essas obras. E se ele está a dizer isso, é porque lá na Galácia, essas obras da carne estavam a ser manifestadas. Vocês têm que lutar para produzir o fruto do Espírito. Vocês devem andar no Espírito, devem viver no Espírito. Portanto, há uma batalha contra a velha natureza remanescente. Ela não é mais reinante quando nascemos de novo, mas nós continuamos a ser ainda pecadores, no sentido em que nós continuamos a ser ainda pessoas com essas tendências que, se não forem controladas pelo Espírito Santo, nós vamos praticar essas coisas que não agradam a Deus. Porque a nossa natureza, a presença do pecado não foi eliminada de nós ainda, só na glorificação final. Antes da salvação em Cristo, éramos escravos do pecado. Após a salvação em Cristo, agora nós não somos mais escravos do pecado. Mas um dia estaremos libertos da presença do pecado. Isto apenas na eternidade.
Então, há um elemento de carne que permanece no cristão e que precisa estar sob o escrutínio constante da palavra de Deus e da disciplina do Espírito Santo, para que sejamos convencidos do pecado, fujamos dele e procuremos cultivar o tipo oposto de prática, que é andar no Espírito. Aquilo que é cultivado produz fruto. Quando cultivamos uma coisa, não produzimos frutos quando cultivamos aquilo? E Jesus disse isso mesmo: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Se eu cultivo obras da carne, eu vou colher o quê? Corrupção. Se eu cultivo a obra do Espírito, eu vou ter fruto do Espírito. Não devemos ficar, então, desanimados e pensar que nós não somos cristãos se estivermos numa luta, isto é, empenhados nessa luta contra o pecado. Então, eu sofri uma queda, uma falha, mas eu estou lutando contra isso, estou tendo vitórias contra esse pecado, estou lutando contra isso, é uma prova de que você é um cristão. Porque o não cristão entrega-se, se deleita. Ele acha que a sua alegria está no prazer da carne, nada mais. A oposição, então, entre a carne e o espírito é a vida cristã normal. Esse conflito existe na vida do crente. A guerra contra o mundo, a guerra contra a carne, a guerra contra o diabo continuam até o dia da nossa morte, ou até o dia da nossa glorificação final, por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, não devemos pensar que o fato de estarmos lutando contra o pecado é sinal que ainda não somos salvos. Mas também não devemos pensar que a perspectiva bíblica da vida cristã, ela é pessimista, derrotista. Porque esta passagem ensina que os crentes que vivem pelo Espírito, eles não vão realizar os desejos da sua carne. Eles desfrutam de uma vida, eu diria, de uma vitória, né, substancial, de uma vitória significativa e observável na sua nova vida em Cristo. Portanto, você percebe que mudança que aconteceu, extraordinário. Ainda tem falhas, ainda não é perfeito, ainda faz coisas que desagradam a Deus, mas que mudança. Que coisa que mudou, alguma coisa mudou. Se não há mudança nenhuma, zero mudanças, é muito complicado, meus irmãos, afirmarmos que essa pessoa nasceu de novo, que está no reino de Deus. Portanto, a presença fortalecedora do Espírito Santo concede aos crentes o poder para vencer, portanto, os desejos pecaminosos. O desejo vai vir, mas uma força maior e um desejo maior. Porque nós, quando cedemos ao pecado, é porque estamos a achar que aquilo é mais prazeroso do que Deus. Quando o nosso desejo por Deus é maior do que o nosso desejo pelo pecado, nós não pecamos. Quando cedemos ao pecado, à obra da carne, é porque naquele momento a gente achou que aquilo é mais valioso para nós do que Deus na nossa vida. Pelo fato de vivermos também nesse intervalo entre o já, estamos agora no reino, e o ainda não do reino, a perfeição, portanto, não é a nossa porção nessa peregrinação, nesta vida. Não faz parte dessa etapa da nossa existência a perfeição. Não há ninguém perfeito. Então, se alguém caiu em pecado, e o texto aqui fala sobre isso também no capítulo 6, exortá-lo com brandura, com amor, porque nós também temos falhas, nós também falhamos. Então, o ponto de Paulo não é dizer, olha, se você é um crente que anda no Espírito, você nunca peca. Mas aqueles malditos pecadores que falham, ele não está aqui a estimular a hipocrisia, ele está a estimular aqui a nossa santificação, a entrarmos nessa luta, a sermos violentos, não contra o nosso irmão, mas contra o nosso pecado. É sermos violentos contra a nossa violência contra o próximo. A entrarmos numa guerra espiritual mesmo. Os crentes têm as primícias do Espírito, são uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é o que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, nós podemos ser otimistas sobre a nova vida que é possível para os salvos em Cristo. E Paulo acrescenta que os crentes, eles não receberam o Espírito através das obras da lei, mas quando receberam a mensagem do Evangelho. Então, a lei pode prescrever para nós, a lei pode listar para nós certas formas de conduta, proibir outras coisas, mas amor, alegria, paz, e o resto não pode ser cumpridos sem a capacitação do Espírito Santo. Então, não basta dizer assim, ame o irmão, ame o próximo, vá lá, faça um esforço. Você não vai chegar assim, num dia pela manhã, alguém lhe ofendeu violentamente, naquele dia,
E naquela noite você vai estar assim, olha, Senhor, obrigado, porque está nascendo um amor aqui de dentro para fora. Um amor que eu estou a gerar, o meu coração gera um amor tão grande. Eu levei uma bufetada na cara e o amor vai esparramar aqui espontaneamente. Não é assim que acontece. Não é uma obra nossa. A carne vai dizer assim, devolve esse tapa, vai, devolve, vai lá. A carne vai dizer isto, mas o Espírito vai dizer assim, Cristo sofreu afronta no seu lugar, em seu favor, confia na minha justiça, faça o certo. Ele fez errado, faça você o certo. Não retribua a outra mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Mal com o mal são os ímpios. Você quer ser igual aos ímpios? Então não vai herdar o reino dos céus. Vai com eles também para o inferno. Ah, não, eu quero ir para os céus, eu quero ser crente. Ah, então anda como Cristo andou. Não é fácil ser crente, irmão. Você acha que é fácil ser crente? É uma luta, é uma guerra que começa na salvação e vai até a volta de Cristo. Mas o verdadeiro crente persevera até o fim. Esse é o crente verdadeiro. A resposta, então, ao domínio do pecado não é a lei, mas a cruz, porque a lei só mostra o que é certo e o que é errado. Mas a cruz, a dádiva do Espírito Santo, nos capacita a vivermos esses valores. Portanto, se nós seguirmos a direção do Espírito, não vamos viver debaixo da tirania do pecado e não estaremos debaixo da condenação da lei também. Eu vou ser rápido aqui agora para destacar algumas virtudes para a gente terminar a reflexão. Algumas delas no versículo 22. Amor é a marca do verdadeiro cristão. Esse amor dos crentes está enraizado, portanto, no amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o que lemos em Romanos 5:5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Então não é um amor que fluiu espontaneamente do meu coração. É um amor que Deus derramou no meu coração. E que faz uma diferença na minha vida. O amor, então, eu diria aqui, é o amor, ele é o coração, diria, é a alma da ética cristã. Eu não vou matá-lo, não é porque Deus proíbe, é porque eu amo essa pessoa. Eu tenho que amar, por isso não vou matar. Eu não vou destruir a honra do meu próximo, não é porque Deus proíbe. Se Deus deixasse, eu fazia logo. Não é porque tem uma regra que me impede. É porque eu amo o bom nome do meu irmão e da minha irmã. Portanto, o amor vai ser o estímulo para a execução em obediência, e isso vai glorificar a Deus de fato. Então, o amor é a qualidade que deve governar os nossos relacionamentos pessoais. Então, o amor reflete a maneira pela qual Deus escolheu lidar com a humanidade pecadora através da obra de Jesus Cristo. Foi esse o modo que ele escolheu lidar conosco, e este o modo que ele recomenda, e ele ordena que lidemos com os outros também. Alegria é uma obra do Espírito Santo. Não pode ser também atribuída ao feitio. Aquele irmão é sempre sorridente. Agora, aquela irmã é sempre rabugenta. E não sei o quê. Então, isso é o de cada um. É o feitio de cada um. A alegria aqui não está a falar desse sorriso apenas. Às vezes eu estou a sorrir, mas eu estou nervoso. Estou zangado, mas estou a sorrir. As pessoas ficam olhando para mim assim, ele está sempre a sorrir. Mas ele está com um inário na mão, pronto para... Né? Não, misericórdia. O sorriso pode dizer muita coisa, assim, a olhar, mas ele não está dizendo que está lá dentro da vida da pessoa. E o fato de estar calado, sério, não quer dizer que a pessoa está triste. Não é feitio que está em causa aqui. Não é feitio. O ponto aqui é a alegria da presença do Espírito Santo no coração. Eu não sei se o irmão já viveu essa situação de estar diante de um cenário de angústia e ter uma dose de alegria, essa alegria em Deus, que lhe capacita a lidar com as angústias da vida presente. Há tristeza, há lágrimas, mas há consolo, há a presença do Espírito Santo. Olha, isso foi melhor que aconteceu assim. Aquela consciência de que foi melhor assim. O Espírito Santo capacita-nos a lidar com essa dor. Eu estou a chorar e ao mesmo tempo, como diz, regozijai-vos sempre no Senhor, lê Filipenses 4:4, outra vez digo, alegrai-vos ou regozijai-vos, é que há momentos que eu não tenho nenhuma razão para alegrar-me na situação que está acontecendo ali, a não ser em Deus, que nunca me decepciona. Então, quem está em Cristo e desfruta dessa alegria, pode lidar com questões circunstanciais da vida. A nossa alegria, ela é ultra circunstancial. A nossa felicidade tem um nome. Qual é o nome da sua felicidade? É Jesus.
É Jesus a nossa vida, que nos perdoou, que nos garantiu a vida eterna, que garantiu estar conosco todos os dias neste mundo, e que nos prometeu, e podemos ter certeza, porque o que ele fala é verdadeiro, de que um dia estaremos com ele para sempre. Portanto, podemos sofrer todos os tipos de aflições dolorosas, mas essas coisas não devem roubar de nós a alegria fundamental que temos em Cristo. Então, há uma alegria fundamental. Então, não quer dizer que está rindo, que está chorando, é que a pessoa não tem essa alegria fundamental. E paz também é o resultado da obra do Espírito Santo. Ele trouxe paz para os nossos corações. Longanimidade tem a ver com essa paciência. É uma obra do Espírito de Deus quando alguém enfrenta situações difíceis sem perder a serenidade. Não é fácil. Nem sempre somos serenos, mas é tão importante estarmos com essa convicção em Cristo e sermos longânimos, termos uma paciência longa. E é assim que deve ser entre nós, como está em Efésios 5:1, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. O nosso Pai é tão longânimo conosco. Eu recordo-me da minha própria experiência na minha juventude e adolescência. A minha avó levava-me sempre à casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E dos meus 11 até os 13, 14, início dos 14 anos, eu não queria saber de nada disso. E minha avó insistia. Eu passei uma etapa da minha infância, pré-adolescência, sendo rebelde a tudo que eu tinha sido orientado em casa, pela minha avó, pela Bíblia, na igreja. Sendo rebelde, a minha avó exercendo aquela paciência, aquela longanimidade, e Deus demonstrando sua paciência comigo e longanimidade comigo. Hoje creio em Cristo. Hoje procuro viver à luz da palavra de Deus, na comunhão da igreja, com os irmãos. Mas eu já fui rebelde também. E Deus foi paciente comigo. E por que eu não posso ser paciente com aquele outro que ainda é rebelde e que precisa? Então, essa paciência que eu recebi de Deus, eu devo transmitir. E fidelidade também. A expressão fé ou fidelidade, eu prefiro fidelidade porque pistes, no grego aqui, às vezes tem um significado de fé, mas quando está numa lista de virtudes, está a falar de fidelidade ou lealdade, como lemos, por exemplo, em Tito, capítulo 2, versículo 10. Fala da lealdade para com Cristo. Então, fidelidade sugere constância em face de perseguições ou perdas pessoais. Estamos a ser perseguidos e Deus nos concede, então, fidelidade, lealdade. E uma outra característica muito difícil também, mansidão. Mansidão indica brandura e inclui aqui a noção de mostrar consideração pelos outros. Aqueles que pecam devem ser reprovados gentilmente. Veja o capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, naquelas obras da carne, vós que sois espirituais, os que estão andando no Espírito, vivendo no Espírito, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, note, corrigi-o. Alguns querem tirar o corrigi-o da Bíblia. Alguns querem retirar o corrigi-o. E outros querem tirar com brandura. As duas coisas, corrigi-o com brandura. Porque amanhã ou depois pode ser você também, irmão. Pode ser a irmã, né? Portanto, com a mesma calma e serenidade que caracterizou o Senhor Jesus, que haja em nós esse espírito também de brandura. Uma pessoa mansa não é uma pessoa fraca. Aquele homem é muito fraco, é muito manso. Irmão Tito, é muito manso. Não tem sangue e tal, muito manso. Não quer dizer isso. A pessoa que é mansa, ela tem força. Ela tem força. Mas ela restringe o uso da sua força. Esse é o manso. Ele restringe o uso da força e ele usa só quando é necessário. Ele não usa uma força desproporcional para uma situação desnecessária. Ele emprega essa força quando ela é necessária. Então, temos de aprender a monitorar e a moderar a nossa força. E eu confesso para os irmãos que esse é um desafio para todos os líderes, as pessoas que servem na igreja. Eu já carreguei forte às vezes demais. E carreguei menos também. Eu já apertei pouco e devia ter apertado mais. Então, nós, às vezes, falhamos na medida certa. E precisamos da graça de Deus, precisamos da direção do Espírito Santo para manifestarmos o fruto da mansidão na nossa vida e sabermos empregar
conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Sermos pacificadores, como está em Mateus 5:5. Finalizando, o domínio próprio, esse autocontrole é uma virtude também importantíssima, porque é a capacidade de exercer domínio sobre os próprios impulsos e faculdades. Essa é uma virtude espiritual fundamental na luta contra a tentação. Então, aqueles que têm autocontrole são capazes de conter-se na hora da tentação. Não está lá, o desejo vem, mas ele não se entrega àquilo, ele para. Então, entre o desejo e a execução do pecado, há um caminho a ser seguido. Quando eu tenho um mau pensamento, eu já não sou inocente. Mas se eu vou caminhando em direção àquele ato e executo, a situação é pior. Então, eu já vi alguém dizer assim, já que eu pensei, então eu vou executar. Não. Não é mais inocente ao ter pensado. Não é mais inocente. Contudo, cada passo em direção ao ato eu diria que é um aprofundamento da situação de desobediência contra Deus. Então, essas virtudes, elas são agradáveis a Deus, como a virtude do autocontrole também. São benéficas para os outros, são boas para nós. Este fruto do Espírito é produzido quando os cristãos vivem em comunhão com Cristo. O Espírito Santo transforma-nos à semelhança de Cristo. O que é a santificação? Sermos santificados é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Com base neste olhar no fruto do Espírito, podemos ver a prioridade do Espírito Santo. Quando lemos o versículo 22, vemos o que ele quer fazer em nós. E é interessante isso, porque eu tenho colegas, irmãos, que falam mais do Espírito Santo do que de Cristo. Há igrejas que todo culto é voltado para o Espírito Santo. Vai ter manifestação daquilo outro. Mas qual é o objetivo do Espírito Santo? O que ele quer produzir? Amor, paz, longanimidade, bondade. E alguns pensam que é gritar, berrar, dar saltos. Não. Ele quer produzir em nós mudança. Ele quer transformar-nos diariamente a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. E aqui tem duas experiências que são apresentadas como distintas. Andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Aqui há uma diferença entre ser guiado e andar. Pois na primeira está aqui na voz passiva e a segunda na voz ativa. Então, passivamente é o Espírito quem guia, não é isso? É Ele que me guia, minha mente e coração. Mas sou eu que ando. Então, aqui esse aspecto monergista, irmão Tito, que eu falo muito do monergismo, só Deus, na santificação, é uma obra de Deus e é uma obra nossa. É de Deus em nós, mas nós é que realizamos, nós é que temos que amar efetivamente, sermos leais efetivamente. Então temos que viver literalmente sob a disciplina do Espírito Santo, para que possamos ser convencidos do pecado, fujamos dele e procuramos cultivar então a obra do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, e sermos contra então a obra da carne. Basicamente, essa é a reflexão que eu deixo para vós. Nós vamos cantar mais um hino de louvor e depois teremos